estreitar a relação. Nós vamos fazer as alterações necessárias, até por conta dos últimos acontecimentos, onde nós vimos claramente quem está do nosso lado e quem não está do nosso lado. Né? E vamos buscar aqueles que ainda não estão do nosso lado, para que venham, com base em políticas públicas, integrar um governo de coalizão, prestigiar aqueles que querem o melhor para Campo Grande, e definir o rumo que o povo já determinou na eleição e continua a insistir. Isso eu verifico nas minhas andanças nos bairros e vilas, falando com as donas de casa, com o trabalhador, estudante, o aposentado, falando com o comerciante, com o pequeno produtor rural, conversando com as pessoas que querem que os políticos trabalhem. O povo quer que o político trabalhe. O povo quer que os políticos se entendam. E eu tenho feito a minha parte. Tenho insistido em buscar essa relação de harmonia com todos. Nós não estamos de braços cruzados. Nós já emplacamos 300 milhões de reais para pavimentação asfáltica e já em breve estaremos dando ordem de serviço para asfaltar muitos bairros. Conseguimos e já estamos ultimando os detalhes para dar ordem de serviço na questão da mobilidade urbana. Apresentamos a carta proposta no PAC 50, o último PAC que a presidenta Dilma colocou à disposição de todos os municípios, projetos para fazer o sistema de controle do trânsito, do transporte e da segurança, construir viadutos, mais asfalto para a nossa cidade. Estamos construindo dezenas de CEINFs e UBSs, obras que estavam paralisadas, nós estamos retomando a sua sequência e paralisadas na gestão anterior, hein? Não é que paralisou-se na nossa gestão. Estavam paralisadas há muito tempo por problemas de ordem formal, burocrática, projetos mal elaborados, que precisavam ser refeitos e nós estamos dando sequência a esses projetos. A administração flui com a força que com certeza beneficia a nossa cidade. E com a imprensa, nós esperamos ter um relacionamento bom. Eu lamento que alguns veículos insistam em nos agredir diariamente, mas enfim, eu respeito, cada qual faz o que quer fazer e nós estamos abertos a toda e qualquer crítica, desde que seja positiva e propositiva, e aquelas críticas que não são desse jeito, paciência. Falem bem ou falem mal, e falo especificamente a esses órgãos que me agridem diariamente, mas falem de mim, entendeu? Agora, que falem o que é correto. Não queiram fazer de Campo Grande uma cidade da terra arrasada, porque a população nos bairros sabe o que está acontecendo. Lucas, Capital News. Bom dia, prefeito. Bom dia, Lucas. Como o senhor disse, ontem ficou bastante evidente quem estaria ao lado da administração municipal e quem não estaria. 4 dos seus teóricos aliados votaram a favor da processante. Sim. Nesse sentido, eu queria saber do senhor a sua disposição em acatar a ideia do vereador Zeca do PT, do senhor constituir um conselho político para te auxiliar na administração, e se dessa forma o senhor pretende resgatar o PSDB em sua integralidade e o próprio Partido dos Trabalhadores. Olha, nós estamos trabalhando na criação desse conselho, e estamos trabalhando. Vou anunciá-lo em breve, mas estamos trabalhando. É importante dizer que esse conselho ele vai ser um conselho amplo, que é para ter caráter de sugestões de políticas públicas, de avaliação. Ele é importante e vamos incluir não somente lideranças expressivas, mas também movimentos sociais, porque o conselho ele visa atender o interesse público, não é um conselho de bancada partidária, é um conselho de todos os segmentos organizados da sociedade. Estamos trabalhando para elaborar o seu regimento interno, como ele vai funcionar e como ele estará efetivamente colaborando com a administração e com o nosso município. Mais algum? Jornal Estado, Ludinei.
Pois não, bom dia. Esse é um fato histórico em Campinas, é a primeira vez que a gente tem na Câmara, é a primeira vez que a Câmara é tão visada, é a primeira vez que a gente tem uma comissão processante na Câmara, é a primeira vez que a gente escuta falar um pedido de afastamento do prefeito. Esse é um momento histórico completamente diferente, único na história de Campo Grande e até do Estado. E, em cima do que o Lucas falou, o senhor vem falando um pouco sobre eles, um grupo político. O senhor pode nominar esse grupo político e fazer traçar a sua opinião sobre esse mimetismo que acontece nesse momento atual da cidade? Olha, vou usar a tua expressão aí, imeditismo, ele já acontece desde o ano passado, porque a população resolveu escolher alguém para administrar Campo Grande, contrariando a lógica do poder econômico, a lógica do poder político. O resultado eleitoral demonstrou que a população ela despertou para um novo momento, né? E quando assumimos a gestão, nós percebemos que um grupo político, aquele que foi derrotado nas urnas, se uniu em torno de um projeto de dificultar o quanto máximo possível a nossa gestão. Só que ele não foi, esse grupo não está resumido a todos os políticos, tem bons políticos aí. Tanto é assim que no primeiro turno, ao encerrar a nossa, o resultado eleitoral demonstrou o que o povo queria. Na sequência nós tivemos a demonstração de apoio do PPS, do PMN, do PSDB, do PT, né, e do PRB. Portanto, há uma somatória de forças. Só que uma parte desse grupo político que perdeu a eleição insiste em criar dificuldade, criar problema para a gestão. Porque eles não querem que dê certo. Eles querem que essa esperança do povo, essa nova gestão, seja um fracasso. E se não for um fracasso, eles querem tirar do poder. E tirar do poder para quê? Para que eles possam voltar e aí ser a única opção, entre aspas, para salvar a cidade. É um jogo orquestrado para derrubar aquele que foi escolhido pelo povo, né? E para saber quem são os responsáveis, é só olhar quais foram os partidos que votaram contra nós. Não vou citar nomes, porque não há necessidade de citar nomes. Próximo. Diana, Mídia Max. Prefeito. Pois não? Bom dia, Diana. Tudo bem. Eu queria saber do senhor, assim, essa CPI do calote investigou os contratos emergenciais. A prefeitura abriu sindicância para apurar a regularidade desses contratos emergenciais. Sim. O prazo das sindicâncias já venceu, inclusive da saúde, já deu 33, que é uma das investigadas. Quem que a prefeitura encontrou? Quem são os culpados? O que tinha de errado? Tinha carne no sebo? Tinha falta de comida? Era que não estava entregando? O que foi encontrado? Olha, a comissão de sindicância ela está trabalhando. Nós vamos ouvir mais pessoas envolvidas e já estamos identificando alguns fatos que não foram verdadeiros e outros que merecem ser, inclusive, levantados para poder fazer a responsabilização daqueles que têm culpa, né? As CPIs apontaram algumas situações e todas elas estão sendo objeto de sindicância. Eu não vou, neste momento, citar o resultado dessas sindicâncias, porque eu farei no momento oportuno, convocando inclusive a imprensa. Mas eu já posso afirmar que todos aqueles que forem comprovadamente responsáveis por coisas erradas serão punidos na forma da lei. E aí, desde pessoa jurídica, pessoa física, quem for, seja quem for, vai ser punido se houver comprovação. Também não vamos aqui fazer um caça às bruxas, porque os servidores públicos municipais, em sua grande maioria, em regra,
são pessoas dignas de respeito, responsáveis e cumpridoras da sua obrigação. Está fornecendo alimento? A votação olha, Vamos voltar, uma pergunta por vez, inclusive, senão vai abrir para os outros todos querendo perguntar mais uma vez. Vamos lá. Tá? Então, Diário Digital, Micaele. Com relação ao fornecimento dos gêneros alimentícios, na época do contrato emergencial, não foi só a Salute que forneceu alimentos, não. Lá nós tivemos 4 empresas, mas a Salute é que foi escolhida para fazer o estardalhaço que foi feito, né? Então, as outras empresas não foram mencionadas. Só para não deixar a pergunta da jornalista aí sem resposta, embora ela tenha desrespeitado o combinado aqui antes, né? Mas eu entendo a pergunta, eu acho ela importante, pertinente e me deu a oportunidade de fazer um esclarecimento necessário. Diário Digital, Micaele. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, como já foi dito, nos últimos dias a gente viveu um período histórico na Câmara, com grande participação popular, grande pressão. Entretanto, conversa-se, diz muito que aqueles grupos que estiveram lá foram contratados pelo senhor. Quem não recebe essa acusação? Olha, o ineditismo é uma realidade. Sabe por quê? Porque eu fui o primeiro prefeito a, em poucos dias de administração, receber uma moção de repúdio. Primeiro prefeito na história do nosso município a receber uma moção de repúdio da Câmara Municipal. O primeiro prefeito da história do nosso município a ver 3 CPIs instaladas. Inclusive, o primeiro prefeito a incentivar a instalação da CPI da saúde, que não teve muita repercussão quanto teve a CPI do calote. Sou o primeiro prefeito de Campo Grande a receber uma Câmara Municipal despejada por falta de pagamento de aluguel, né? Sou o primeiro prefeito de Campo Grande que vê a maioria se movimentando para cassar o mandato do prefeito. Sou o primeiro prefeito que vê essa Câmara Municipal lotada pelos movimentos sociais exigindo respeito à democracia. Sou o primeiro prefeito que vê que ir à Câmara Municipal significa, segundo algumas pessoas, crime, como se a população não pudesse ir até a Câmara manifestar o seu pensamento, seu interesse, seu descontentamento, né? Sou o primeiro prefeito que vê a Câmara Municipal instalar uma comissão processante com base numa comissão parlamentar, no relatório de uma comissão parlamentar de inquérito, que ao invés de pedir a instalação da comissão processante, encaminhou para os órgãos fiscalizadores, ou seja, já deu encaminhamento, mas mesmo assim a Câmara usa aqueles argumentos de uma forma distorcida para poder instalar a comissão processante. E sou o primeiro prefeito que alguns vereadores querem cassar o mandato. É inédito. Mas isso é inédito, sabe por quê? Porque também foi inédito que alguém tenha ousado ser candidato a prefeito numa cidade onde nunca se viu antes alguém ser eleito prefeito, né? Ganhar no primeiro turno numa chapa pura, num partido que não tinha expressão política nenhuma, né? Isso é inédito. E é inédito que nós tenhamos essa situação, mas tudo é válido para o fortalecimento da democracia, para a melhoria na gestão pública, para sabermos quem é quem na ordem do dia, quais são os verdadeiros interesses que movimentam o nosso município. Tudo é válido. Eu penso que essa é uma fase, e o alerta fica dado aqui. Está sendo articulado um golpe político em Campo Grande. E por trás desse golpe político, aliás, interessado nesse golpe político, existem algumas figuras importantes, mas que significa número muito reduzido. E 20 votos ou 21 votos não podem suplantar a vontade do povo. Não pode. 20 votos não pode ser mais forte do que 270 mil votos de eleitores. O prefeito não respondeu a pergunta dela, se o
senhor botar. Mas a Diana representa... Mas ela perguntou se Diana, por favor, pedir a gentileza, a colaboração da colega para não tumultuar. Respondi a tudo. A Micaele fez a pergunta dela. Não, o complemento da pergunta era se esses grupos realmente foram contratados por senhor ou se é uma coisa... Não houve nenhuma, eu disse, olha, movimentos sociais, não houve contratação. O que eu percebo é claramente o seguinte: esse grupo político adversário, nosso opositor, está interessado em desvirtuar tudo, distorcer tudo. Quando eu respondi, volto a dizer, para a satisfação da Diana, né, que eles estão distorcendo, eles estão transformando a presença da população na Câmara Municipal em algo criminoso, em algo que não se deve fazer. Transforma cidadãos ou cidadãs que de repente trabalham, prestam serviço na prefeitura, em pessoas como se fossem elas meia cidadã. Ué, quer dizer que a pessoa, por ser servidor público, não pode mais se manifestar? Quer dizer que os servidores da Câmara Municipal são melhores que os servidores do Executivo Municipal? Quer dizer que por você ser jornalista, você só pode frequentar um local onde acontece um fato jornalístico no momento em que você está exercendo a sua função? Será que você não pode participar de uma sessão como cidadão? Se você discorda do que está sendo feito, você pode ir, deve ir, porque ali é a casa do povo, não pode ser interpretado como se fosse a casa de pessoas que não merecem ser recebidas. Então, olha, respondendo mais uma vez, os movimentos sociais estiveram presentes, lá e cá. Eu fiz uma reunião com todos eles, ouvi os anseios, ouvi as reivindicações e ouvi as sugestões. E nós vamos conversar com todos eles, sempre, sempre. TV Morena, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rodrigo. Bom, o senhor falou que pretende entrar na justiça, né, contra essa medida, contra essa comissão processante. Mas como é que o senhor pretende fazer isso, já que a abertura de uma comissão, ela é legítima, ela é legal? Ela é legítima, mas ela deve obedecer critérios legais. Ela não pode ser eu fiz porque sim. Existe uma legislação que a regulamenta, ela precisa ter motivo real, plausível. O julgamento, ele tem que ser técnico e político, mas não pode ser politiqueiro e não pode expressar uma politicagem. Do contrário, nós não vamos ter um julgamento. Nós vamos ter apenas e tão somente a tomada de decisões que atendem interesses de 20 vereadores, ou 19, 20. 20 é o quórum mínimo para poder fazer a instalação. Então, nós vamos ingressar com ação, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito fez um relatório e encaminhou esse relatório para os órgãos fiscalizadores, requerendo que se tomem providências. Então, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não encaminhou para a instalação da comissão processante. O que eles fizeram? Foi uma fraude a essa exigência de ordem legal. Eles concluíram, encaminhando para os órgãos fiscalizadores, e votaram como se juízes fossem para a instalação da comissão processante. Ou seja, os 4 vereadores que elaboraram ou assinaram o relatório não deveriam ter votado. Porque quem denuncia, quem acusa, não pode ser quem julga. É óbvio. E essa é uma premissa, uma condição sine qua non, até para que se faça a justiça. Do contrário, se estabelece o critério da injustiça e a preponderância da intenção e da vontade de 20 sobre a democracia. Nós vamos questionar, porque essa comissão processante, ela é nula. Ela não tem objeto específico. Ela desobedeceu a legislação vigente, inclusive a Constituição da República. Ela atenta contra o direito líquido e certo da coletividade. E atenta contra o Estado de Direito e atenta contra a democracia. Nós vamos tomar as providências e o Poder Judiciário está aí justamente para isso. MS Notícias, Heloísa. Justamente em relação a esse ponto, a comissão processante ela foi votada a partir do pedido de 2 empresários.
certo? Que se basearam nas denúncias levantadas pelo relatório da CPI do Calói. Para que esse pedido, para que ele fosse referendado e fosse a votação, a comissão, né, a comissão jurídica, a assessoria jurídica da Câmara fez uma análise disso e né, deu como ok, né, dentro da lei, inclusive. Sim. Então, como o senhor disse que existem vícios e que isso não poderia ter sido feito dessa forma, eu gostaria de saber se o senhor acredita que houve um erro de interpretação ou até manipulação por parte da Procuradoria Jurídica da Câmara, e gostaria que o senhor citasse qual é a lei que preconiza isso, de que os vereadores, no caso da CPI do Calói, não poderiam votar na abertura da comissão processual. A Constituição Federal da República, a legislação, a Lei 201, o Decreto 201, e temos uma remansosa jurisprudência que assim também diz. Com relação a Procuradoria, ela apenas analisa a formalidade da representação, ela não analisa o mérito da representação. Ela vê a formalidade, se o relato está adequado, se o pedido feito está, do ponto de vista formal, né? E aí vai para o plenário avaliar, né? E sendo uma procuradoria jurídica que está a serviço da mesa diretora, que tem um opositor ao nosso governo, eu não preciso dizer mais nada, né? Ela é totalmente eivada do vício legal constitucional. E houve, na minha visão, uma manipulação clara, escancarada, da parte desses vereadores que fizeram o relatório e que depois de fazer o relatório se transformaram em juízes para votar pela comissão processante. Top Media News, Juliene. Prefeito, a abertura da comissão processante não significa automaticamente a cassação do mandato. Ao invés de entrar na justiça, não seria uma oportunidade do senhor apresentar os seus argumentos e as provas de que não há irregularidades? Os fatos que embasam essa comissão processante são fatos que foram cansativa e suficientemente tratados na Comissão Parlamentar de Inquérito do calote da inadimplência. Os documentos que foram solicitados foram todos entregues para essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Todos os nossos secretários que foram chamados compareceram para dar os esclarecimentos e as explicações necessárias. Então, os fatos que foram usados, ou seja, o relatório, que não concluiu pela instalação da comissão processante, esse relatório, ele já tratou do tema e encaminhou para os órgãos de fiscalização. Então, não existe irregularidade, não existe ato de improbidade, não existe nada de ilegal no nosso trabalho, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Esse argumento que os meus adversários usam, os golpistas usam, de que é uma oportunidade para se defender, é apenas e tão somente um argumento vazio, utilizado para enganar as pessoas, porque o final que eles querem, todos nós já sabemos. Eles são maioria. Eles são maioria e querem aplicar o golpe. Essa história de que a comissão processante é apenas para dar oportunidade é conversa mole para boi dormir. Isso aí é prova de que eles desrespeitam a inteligência e o discernimento das pessoas, porque o fato já foi extremamente investigado, debatido, usado politicamente para desgastar a nossa administração e prejudicar Campo Grande. Agora, continuam usando dessa feita para fazer a comissão processante. Não existe irregularidade, não existe ilegalidade. O que existe é politicagem. Gente interessada em voltar ao poder executivo, grupos políticos interessados em fazer com que em Campo Grande se desrespeite a decisão do povo. Jornal do Ônibus, Fernanda. Bom dia, Fernanda.
Durante esse pouco tempo de administração já aconteceu todos esses problemas, né? O senhor acha que o senhor tem base para continuar durante esses 3 anos e pouco ainda? Tem essa estrutura para estar continuando? Olha, eu tenho a tranquilidade de dizer aos senhores e às senhoras que nós vamos seguir trabalhando no esforço do diálogo com a Câmara Municipal. O que a Prefeitura tem feito, o que nós temos feito nesses 10 meses de administração, na verdade 9 meses e meio, né, de administração, creio que é o suficiente para dizer que a gente está executando, está trabalhando, está conseguindo recursos públicos, está garantindo projetos. A dificuldade é com o grupo político. Qual é o grupo político? É o que está instalado dentro da Câmara de Vereadores e que representa aqueles que perderam a eleição, né? E que insistem numa resistência à vontade popular. Eu vou me esforçar e tenho tranquilidade em dizer que nós vamos constituir em breve, né, uma maioria que seja consistente. Temos dialogado muito, mas existe uma pressão muito forte da parte contrária, que lamentavelmente acaba coagindo alguns vereadores. Centro-Oeste Popular, Flávia. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, Flávia. Em cima da pergunta da colega, o senhor acha então que é mais viável entrar na justiça ao invés de chegar em um consenso com os próprios vereadores? Em questão de apresentação de documentos? Olha, eu vou apresentar todos os documentos que me forem solicitados. São 2 caminhos. Todos os documentos estão disponíveis, como sempre estiveram disponíveis. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Inadimplência teve acesso a todos esses documentos e eles continuarão, né? Nós respeitamos a legalidade, a institucionalidade. Eu vou para a Justiça para garantir o bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, não permitir que ela enverede por um caminho que é muito ruim, inclusive para ela, né? Porque ali não pode estar o pomo da discórdia, e vamos trabalhar para construir a maioria. Mídia MS, Liane. Marcelo? Prefeito, Marcelo. Oi, Marcelo. Então, vamos pegando as 2 vertentes aqui. O senhor prefere enfrentar na justiça do que chegar e falar na casa do povo, como eles dizem, sobre tudo isso que está acontecendo para o povo, já que o senhor disse que o povo elegeu o senhor? Eu tenho total e absoluta tranquilidade. Como que é o teu nome? Marcelo. Marcelo, qual que é o teu... Midimes. Ô Marcelo, eu estou dizendo que eu vou exercer o direito de buscar na justiça o respeito à legalidade, à institucionalidade. O tema que essa comissão processante quer abordar é um tema que já foi abordado de forma insistente e até desgastante. O que, na verdade, querem é cumprir uma etapa para cassar o nosso mandato. Os vereadores eles não estão interessados em ouvir o que o povo quer ouvir. Tanto é que, quando o povo foi para lá, eles se sentiram mal, né? E chamaram até a polícia para essas pessoas que lá foram. Eu não tenho receio, não tenho menor dificuldade em falar com quem quer que seja, inclusive com os vereadores com quem eu tenho conversado constantemente. Mas eu vou buscar na justiça a justiça. Eu vou buscar na justiça o que a democracia exige, que é respeito à decisão do povo. Vou buscar na justiça para dirimir esse conflito de interesse, até para salvar a própria Câmara Municipal, um desgaste ainda maior, que é o desgaste de caçar um prefeito que foi eleito pelo povo só porque contraria interesses de alguns poderosos. Tavani, Correio do Estado. E com a isenção necessária daqueles que buscam a justiça, o que é correto. Tavani, Correio. O senhor disse que vai usar o Decreto-Lei 201/67 quanto à comissão processante e a abertura dela. Porém, a Procuradoria Jurídica utilizou da jurisprudência do Superior Tribunal Federal, que fala de 2 terços, ou seja, são 20 vereadores. Caso faça exatamente o que o senhor disse, retire desses 20 membros, desses 20 que votaram, os membros da CPI do calote. Mesmo assim, haveria quórum. Mesmo assim, haveria o voto necessário para abrir a comissão processante. Então, qual seria o fundamento necessário para poder barrar essa comissão processante que o senhor vai tentar na justiça? Olha, eu já falei aqui várias vezes, né? Porque essa comissão processante,
ela não tem objeto definido. Precisa ter um objeto definido. O julgamento, nesse caso, ele não é um julgamento faz de conta, onde eu faço de conta que eu me defendo, eles fazem de conta que me acusam, e no final todo mundo aplica o que já está combinado, que é o caçar o prefeito. Entendeu? Esse julgamento ele tem que ter regras, ele tem que ter razão de ser. Não pode ser a política pela politicagem. Tem que ser a política. O julgamento ele tem que obedecer critérios técnicos e obedecer critérios políticos. Né? Você não pode condenar uma pessoa porque alguém que não gosta dessa pessoa acusou. Pior, não pode deixar que a pessoa seja condenada por alguém que inventa uma história e depois se transforma em acusador e depois se transforma em juiz para aplicar a sentença. Né? Senão, deixa que meia dúzia comande e eles decidem tudo pelo povo, não precisa ir. Mas a minha... Numericamente, prefeito, ela está falando... não daria o mesmo número e abriria a comissão. É que o senhor está falando que o denunciante não pode ser aquele que vai julgar. Mas mesmo tirando esses denunciantes, haveria quórum. Da 16 a 7, prefeito, tirando os membros da CPI do Calote. Para poder... deixa eu falar para você. É uma questão de respeito à lei, respeito ao direito. Eu não estou levando em conta número. Eu não estou levando em conta respeito à legislação, respeito ao direito de defesa, respeito à democracia. Eu não estou fazendo conta numérica aqui, certo? Eu estou dizendo para vocês que 4 pessoas que são de oposição declarada, e ninguém busca a justiça, ali eles querem prejudicar. São oposições declaradas. Então, transformar pessoas que fizeram uma investigação, fazem a denúncia e elas se tornarem um julgador ou a julgadora, é contrário, independentemente de número. Independentemente de número. Não é correto, não é justo, não é legal e não é político. Isso é politiqueiro. Então nós não podemos aceitar um jogo de faz de conta. As regras têm que ser definidas, elas precisam ser respeitadas e para que elas possam valer, inclusive nesse momento que elas estão sendo desrespeitadas, o Poder Judiciário deve ser ouvido. Prefeito, mas o que ela está falando ainda assim, essas pessoas que o senhor está falando, que têm lado, estariam fora da votação. Eu entendi, mas olha, eu entendi. Bom, gente, vamos retomar, conforme nós combinamos no começo, ainda falta os colegas para perguntar, dessa forma a gente acaba não deixando os colegas fazerem as perguntas. Retomando, o William da Record, na sequência o Sérgio Cruz, e aí encerramos essa coletiva. É um por veículo. Veículo, gente, a gente falou. Não, mas pode falar. Então encerra na Alessandra. Olha só, caso essa comissão processante ela avança, o senhor se mostrou que está confiante, porque o senhor acredita na força do povo. Mesmo diante de tantas especulações no decorrer da sua gestão, o senhor acredita que as pessoas que votaram no senhor vão manter a sua fidelidade? E também aquelas pessoas que acabaram votando no Alcides Bernal como forma de mudança partidária? Tá. Eu acredito, confio, trabalho, defendo. Eu confio muito na força do trabalho. Nós estamos fazendo uma administração realizando mais e gastando menos, cortando privilégios, o que incomoda muita gente. Trabalhando frente a esta administração e desafiando, inclusive, interesses questionáveis. Nós estamos atendendo à vontade popular. Nós instauramos sindicâncias para apurar, por exemplo, médicos que ganhavam para atender e não atendiam. E não é fulano ciclano, são vários médicos. Nós estamos, na verdade, contrariando o interesse de alguns empresários que há muitos anos estavam aí. Né? E tudo isso gera reação. Isso é normal. Mais ainda, quando a gente ganha a eleição da maneira como nós ganhamos. Quando o povo ganha a eleição. Tudo isso que está sendo feito não é feito contra o Bernal. Essas coisas todas que estão aí é contra Campo Grande, contra as pessoas que votaram.
Poderia ser Bernal, poderia ser João José, quem fosse. A verdade é que toda essa movimentação, essa dificuldade, ela não está sendo feita contra o Bernal. Porque nós estamos vendo isso acontecer, não foi a partir do dia 1º de janeiro, não. Isso aí começou a acontecer quando surgiu uma opção diferente, que não fosse aquela que o grupo, o sistema político queria. Isso surgiu quando foi no dia 30 de junho de 2011, época das convenções partidárias, para ver quem seria candidato a prefeito ou não. Então, esse problema está na cara, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. E nós vamos construir, eu não vou desistir de conversar com todo mundo, conversar com os segmentos organizados da sociedade, conversar com os poderes constituídos, conversar com as pessoas. Agora, o povo, ele precisa ser respeitado. Tem que parar com essa história. É que nem o Garrincha naquele jogo da seleção brasileira em que o técnico chegou e falou, desse jeito, eles combinavam tudo. Aí o Garrincha perguntou, professor, mas combinou com o outro, nesse caso, será que os políticos estão combinando com o povo? Então eu não vou deixar que esta situação de caos, né, seja estabelecida, porque na verdade não existe um caos. O que existe é um pequeno grupo de políticos interessados em criar uma instabilidade política para prejudicar Campo Grande. Para prejudicar Campo Grande. E eu confio muito que é possível fazer uma relação de respeito. Tem uns bons vereadores naquela Casa de Leis. E outros que podem vir a estar conosco porque lhes falta oportunidade ou então a liberdade necessária para poder fazer política do jeito que a gente acha que o povo quer. Sérgio Cruz. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sérgio. Você tem seu propósito de recorrer à justiça contra a comissão processante. No caso de a justiça negar, né, você tem um plano político, plano B político para... Olha, Sérgio, eu tenho as vertentes necessárias, as quais eu estarei, independentemente da política, eu vou buscar a justiça. Independentemente da justiça, eu vou buscar a política. Porque na justiça nós vamos fazer valer os princípios de direito, fazer valer respeito à democracia e à lei. Agora, na política, eu vou insistir em dialogar com todas as forças partidárias, lideranças e segmentos da nossa sociedade. Então, nós vamos entrar na justiça e vamos continuar dialogando, falando com os partidos políticos, falando com os vereadores para trazer, porque nós precisamos de maioria para aprovar projetos, precisamos de maioria para ter governabilidade e precisamos de no mínimo 10 para evitar uma cassação que já está visto aí que é o objetivo dos nossos adversários. Mariana, MS Repórter. Oi. Bom dia. Uma das maiores queixas do PSDB é que até o momento o senhor tem um compromisso assinado por eles de adotar as políticas do partido. Sim. Até o momento o senhor não adotou. Nós vamos fazer um diálogo com as lideranças do PSDB, demonstrar a eles que nós estamos, com certeza, implementando diversas políticas que, inclusive, também são defendidas por eles. São políticas públicas defendidas por diversos partidos, o PP, pelo PSDB. É uma questão de sentarmos e conversarmos. Não há desrespeito a nenhuma das políticas que nós defendemos, muito menos ao do PSDB, que é um partido aliado. TV Ganandi. Caio Rinaldi. Bom dia, Rinaldi. O senhor tem considerado a abertura dessa comissão e há algum tempo já dito que essa movimentação é um golpe político, como já afirmou hoje aqui também. Sim. E praticamente tudo que tem acontecido, o senhor diz que vai contestar na justiça. Se a autenticidade das contratações emergenciais está tudo ok, se há honestidade no trabalho do senhor, isso não estamos contestando, não seria um momento de uma mudança de atitude da administração pública, de sair de somos vítimas e mostrar que realmente existe um trabalho sendo realizado? Nós vamos fazer uma grande prestação de contas à imprensa, porque a imprensa não tem divulgado os nossos trabalhos. A imprensa ela vai ter a oportunidade de divulgar numa coletiva que nós vamos convocar. Mas eu posso te falar, por exemplo,
que nós estamos cumprindo com o nosso papel na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, né? Nós estamos na área de obras, tem várias obras que já foram executadas, outras em execução. A administração está fluindo. Ela só contraria interesses de alguns grupos políticos. Como eu disse, nós estamos realizando mais, gastando menos. Nossas equipes estão se preparando, inclusive, para que a gente possa fazer o anúncio de um grande pacote de obras, né? E posso te dizer que nós não estamos no clima do somos vítimas, não. Os fatos estão aí, para você analisar como repórter que você é. Os fatos não merecem nenhuma contestação. Pode ter distorção, mas contestar a existência deles com certeza, no mínimo, uma desinteligência, porque todos os dias alguns veículos fazem questão de nos denegrir, né? Incitam alguns vereadores e até o ameaçam, caso eles não façam o que esse veículo, o que esse político quer que ele faça. Essa é uma demonstração clara de perseguição. Você vê um governo, como eu já enumerei aqui, que nos seus primeiros dias já recebe um voto, uma moção de repúdio, tem CPIs, agora inclusive uma comissão processante, e ainda vai falar que eu estou me fazendo de vítima, né? No mínimo, desrespeitar a inteligência de quem lê, ouve, assiste, né? O fato é que um pequeno grupo político está interessado em caçar o mandato do prefeito. E para isso, usam de qualquer pretexto, desculpa, inventam qualquer fato para tentar justificar o seu verdadeiro objetivo, a sua verdadeira vontade. Não há nenhum sentimento de estou sendo perseguido. O que na verdade existe é uma sequência de atos para nos tirar do poder, nos tirar da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ok. Só para concluir, a última pergunta fica com a Alessandra, do RBV News. Pode. Prefeito, um dos assessores jurídicos da Câmara é o filho do governador André Coutinho Júnior. O Luiz Pedro Guimarães, que entrou com uma denúncia na comissão processante contra o senhor, é pré-candidato ao governo pelo PTN. O Raimundo Nonato, ele também é candidato pelo PEN. E o Edson Shimabukuro, ele já declarou que vai disputar a eleição para deputado estadual. E virou casaco, porque ele disse que o senhor era da base, até eu vi ele combinando uma reunião com o Cazuza, e aí de repente ele mudou o voto. O senhor acredita que esse embasamento político, ortogado pelo jurídico da Casa de Leis, é orquestrado pelo grupo do Poderoso Chefão e deve servir como munição para a campanha do governo do Estado contra o senador Delcídio, já que o senhor já declarou que vai apoiar o Delcídio? Olha, a pergunta é muito pertinente e importante. E ela por si só, essa pergunta, ela já se responde. Luiz Pedro Guimarães foi do Partido Progressista e deixou de estar no Partido Progressista porque nós assumimos a direção. Ele foi um dos coordenadores da campanha do meu adversário do PMDB, né? Luiz Pedro Guimarães. Raimundo Nonato era do Partido Progressista. O filho dele trabalhava no governo do Nelsinho Trade, na EMA, né? E foi um dos coordenadores da campanha do Edson Giroto. Os dois, Raimundo Nonato e Luiz Pedro Guimarães, trabalharam na campanha do Giroto. Eles, inclusive, cooptaram para dentro do escritório deles o advogado Rubens Cleito, que trabalha no mesmo escritório. Então, tudo isso é orquestrado. É tudo combinado para fazer o desgaste, para gerar oportunidade para o golpe político. Então, é uma grande armação criminosa contra a democracia, contra o nosso município, porque essas armações estão prejudicando muito o município de Campo Grande. Não do ponto de vista da sequência dos trabalhos na administração, mas porque transforma Campo Grande num palco de uma peça teatral muito triste, né? Lastimável. Vai servir de munição contra os... Agora, isso com certeza já é o início de uma campanha eleitoral, é pré-campanha eleitoral instalada para desgastar o prefeito de Campo Grande, que eles não querem que seja suficientemente forte
para poder ajudar a mostrar a verdade dos fatos. Então eles querem fragilizar o prefeito para poder se fortalecer e, se possível, inclusive excluir o prefeito do cenário político. É uma grande armação criminosa que estão fazendo aí. Ok? Muito obrigado a todos aí Agradecemos a todos. pela paciência. Um bom dia. Obrigado.